vamos passar de imediato à primeira apresentação de uma das empresas com ofertas tecnológicas para estes sistemas, que é o Damaso Silva, que é o responsável pela D2M Energy Transit e representante em Portugal da Ciel et Terre, um líder de mercado em estruturas flutuantes. O meu nome é Damaso Silva, como foi dito, sou o representante da Ciel et Terre em Portugal, fundador da empresa D2M Energy Transit. Começaria por apresentar, porque é mais rápido, a D2M Energy Transit. É uma empresa portuguesa que começou por um pedido de patente ligado ao armazenamento de eletricidade na interface com a mobilidade elétrica. Isto aconteceu durante uma formação avançada que estava a fazer na Universidade de Aveiro e fundou-se a empresa em 2012, sendo que o fotovoltaico flutuante foi sempre central à atividade da empresa. Isto porque nos pareceu evidente que, dado o índice de aproveitamento hídrico nacional e mesmo ibérico, a exposição solar existente nesta área geográfica, a possibilidade de introduzir uma produção distribuída de eletricidade e a desertificação que se verificava em parte do território, bem como aquilo que já era evidente que seriam as alterações climáticas, faziam com que o fotovoltaico flutuante se configurasse como uma solução ótima para um território com estas características. Começamos por trazer para Portugal o conceito, estudar o território nacional exaustivamente e começamos a propalar a informação sobre centrais fotovoltaicas flutuantes. Nessa altura, as centrais produzidas por outro pioneiro desta tecnologia, o professor Rosa Clote, de Itália. A propalação dessa informação foi, como disse, feita junto dos grandes stakeholders do mercado nacional, nomeadamente o Grupo EDP, nos seus diferentes ramos, a EDIA, obviamente, Águas do Norte, Águas de Portugal e um conjunto de outras entidades que foram incorporando as vantagens desta tecnologia na sua própria operação e no futuro da energia em Portugal. Em 2014 passamos a uma parceria efetiva com a Ciel et Terre, não sendo possível continuar com a que tínhamos anteriormente, e desde sempre procuramos que o nosso portfólio de soluções tecnológicas fosse sempre ligado por um fio condutor. A inovação. Uma empresa pequena como a nossa não pode tentar bater-se com aqueles que já estão com tecnologias implantadas no mercado, sendo que essa tecnologia inovadora teria que sempre ter uma maior valia, um valor acrescentado para nichos de especialidade do mercado e, na altura, recorde-se, o fotovoltaico flutuante era completamente inovador. Esta filosofia continua nos dias de hoje, na D2M Energy Transit, e, neste momento, a nossa aposta é principalmente noutro eixo fundamental do futuro energético europeu, que é o agrovoltaico. O corolário de todo este trabalho desde 2012 é que, hoje em dia, o fotovoltaico flutuante é consensualmente considerado como um pilar básico para a evolução do fotovoltaico no mercado ibérico da energia renovável. Passando para a apresentação da Ciel et Terre, ela começa bem cedo e em 2006, aproveitando os incentivos que existiam por parte do governo francês à propagação das renováveis, dedicou-se ao estabelecimento e à exploração de centrais fotovoltaicas em coberturas e também centrais fotovoltaicas convencionais em solo. Desde cedo surgiu, nessa altura, a ideia do flutuante, tendo-se passado pelos fundadores da Ciel et Terre a um processo de patenteamento, testagem e desenvolvimento do produto hidrélio, sistema flutuante que podem ver ainda hoje aqui em Cuba Este. O porquê do fotovoltaico flutuante na altura tinha a ver com a necessidade de introduzir instalações de fotovoltaico em locais, em territórios, em geografias, onde a disponibilidade de solo ou era escassa, para não dizer nula, ou era extremamente cara.
e por isso era preciso aproveitar outras superfícies para o estabelecimento de energia solar renovável. Em 2011 surge, portanto, o sistema hidrélio de pleno direito e em 2013, 2014, portanto, mais ou menos na altura que nós nos tornamos parceiros da Ciel et Terre, foi construída a primeira central mundial acima de 1 megawatt no Japão. A evolução tem sido evidente e neste momento a Ciel et Terre tem mais de 230 projetos conseguidos, instalados e a funcionar com a tecnologia hidrélio e distribuídos por mais de 30 países, podemos dizer em quase todos os continentes ou em todos os continentes. A Ciel et Terre, neste processo todo, assume vários tipos de responsabilidade, desde um simples fornecimento, simples entre aspas, até ao papel de empreiteiro geral, EPCista global dos empreendimentos e também na exploração de centrais que constrói para si próprio. Nota particular, a ancoragem, o projeto de ancoragem faz sempre parte de qualquer fornecimento que a Ciel et Terre faça. Portanto, não há fornecimento de sistemas flutuantes sem serem acompanhados de um projeto de ancoragem credível. A Ciel et Terre, portanto, não vende produtos apenas, colabora nos projetos. E cada projeto é único. O sucesso da Ciel et Terre e do projeto depende de um bom trabalho em equipa com todos os intervenientes e, da parte de todos, de uma abordagem integrada. Sem isso, será difícil. A Ciel et Terre tornou-se líder porque resolveu o problema que existia com a variabilidade local. Quando se tentava, antes do sistema hidrélio, fazer sistemas fotovoltaicos flutuantes, eles eram feitos localmente, com os meios que existiam localmente e, portanto, com um índice de variabilidade e um tipo de sucesso de replicação de processos de trabalho muito reduzido. A Ciel et Terre teve a ideia de fazer um flutuador que funcionasse em todo o mundo, em todas as latitudes, que fosse montado por qualquer força de trabalho com um nível de mão de obra bastante variável e, acima de tudo, ter um processo de montagem extremamente simples. Isto obrigava, obviamente, a um maior rigor no desenho, no projeto, e um foco num acompanhamento estrito da obra que existia. E, portanto, os técnicos da Ciel et Terre deslocaram-se a todas as partes do mundo para acompanhar, verificar com alto grau de exigência as obras realizadas. Exemplos não faltam, de 230 projetos, portanto poderia estar aqui bastante mais tempo, mas obrigar-me só a estar 10 minutos. A irrigação é, obviamente, e por maioria de razão, uma das aplicações preferenciais do fotovoltaico flutuante. Podemos abranger desde os grandes empreendimentos, como é o caso da EDIA ou outros que existem à escala global, mas podemos descer ao nível da charca do agricultor. Ou seja, nada impede que todo este território do EFMA seja aplicado o fotovoltaico flutuante em todos os níveis, desde a estrutura primária da EDIA, conforme referiu o engenheiro Salema, até aos agricultores que fazem ou poderão passar a fazer a sua bombagem terciária também com o mesmo sistema. O projeto da EDIA, já mencionado, pode ser um case study à escala global. Ele tem tudo para isso. Primeiro, porque cobre um território enorme. Porque é feito por uma empresa de desenvolvimento integrado. Porque se destina ao autoconsumo a uma escala que não é comum obter-se. Estamos a falar de grandes consumos de estações de bombagem com potências instaladas de grande magnitude. Depois, graças ao rigor existente dentro da estrutura da EDIA, poderíamos ter dados fidedignos, também já mencionados pelo professor, para a comprovação do fotovoltaico flutuante como uma arma de combate sustentável às alterações climáticas e à desertificação. O funcionamento em barragens, por outro lado, como é o caso do Alto Rabagão, é a forma mais rápida de produzir energia a partir de uma infraestrutura pré-existente. De facto, toda a infraestrutura elétrica já lá está, o ciclo solar é perfeitamente compatível com o ciclo hidroelétrico e a gestão da infraestrutura passa a ser feita com base na disponibilidade do recurso, sol ou água. A produção de energia verde é, sem dúvida nenhuma, uma missão para todos. E, para mim, ainda hoje, o Alto Rabagão é o projeto que a Ciel et Terre levou a cabo com o maior índice de desafio.
Não falo de mais nada que não seja a realização da ancoragem a um elevado nível de profundidade a partir da superfície, para o qual foi preciso trazer um sistema completamente inovador de fixação de âncoras. Falo da variação enorme do nível de água. A central tem que variar 30 metros sem se desviar do seu azimuth, sem sofrer deslocações enormes. O offshore, que também já está a ser experimentado pela CLTR, tenho algumas dúvidas se nos teremos a ir depressa demais. Portanto, para já, aquilo que existe em Taiwan, porque é uma ilha, é um nearshore. O fotovoltaico flutuante é, acima de tudo, um maximizador de infraestruturas pré-existentes. Ou seja, desde uma estrutura de fornecimento de água, como é o caso da Thames Water, do observatório QE2, próximo de Heathrow, portanto, abastece de água a cidade de Londres e, ao mesmo tempo, passa a produzir energia essa que é autoconsumida ou é vendida à semelhança do que se verifica aqui. A magnitude dos projetos é perfeitamente irrelevante face ao papel que eles podem assumir. No caso que vemos também na apresentação, na Bélgica, estamos a falar de uma estrutura flutuante sobre uma bacia de retenção de águas que foram previamente tratadas a partir de uma unidade fabril que está adjacente. Também será relevante o papel que o fotovoltaico flutuante pode ter na utilização do setor primário. Não apenas no sentido de fornecer energia à indústria mineira ou às pedreiras, mas acima de tudo por servir como um sistema de valorização ambiental de estruturas de cicatrizes que foi necessário abrir no passado sobre os territórios. É o caso, por exemplo, da pedreira na Alemanha ou, no caso, mais gigantesco, das antigas minas de carvão a céu aberto da China. O que é que se aprendeu? Qual foi a evolução? Que mais de 255 projetos, 230 realizados e outros em preparação, trouxeram para o material, para o método da CLTR. Aprendeu-se muito, cada desafio, cada projeto realizado trouxe problemas, trouxe necessidade de ultrapassar questões locais, questões de adaptação, mas acima de tudo houve que aprender com os erros e com os incidentes. No fundo, um bocado como os amigos e os travões, só se sabe se são bons depois de experimentar. Como se incorporou isto na melhoria constante que é o ADN mais básico da CLTR? As alterações foram principalmente de método. O método da CLTR incorpora todas as experiências que vão sendo acumuladas, conforme disse. O caso do Alto Rabagão, todo o esforço necessário para levar a cabo aquele projeto acabou por ser incorporado na maneira de trabalhar, nas simulações, nos modelos, nas validações que a CLTR fez sobre o seu método de trabalho. O caso de Yamakura, em 2019, muito propalado com um tufão que fez com que existisse depois um dano forte sobre a infraestrutura e posteriormente um incêndio por curto-circuito. Mas o escrutínio exaustivo que foi levado a cabo com as autoridades japonesas para descobrir quais as causas e os porquês de tal ter acontecido, embora estivesse para além dos limites que eram expectáveis, trouxe um salto em frente no método. E no método prático. A forma das ilhas passou a ter que ser mais regular. Quando não é possível ser regular, tem que ser feita uma análise exaustiva das anisotropias existentes, pela existência de ângulos internos na ilha. O refinamento do cálculo das forças passa a ser muito mais dinâmico e a incorporar todos os fatores de variabilidade, quer locais, quer do sistema de desenho e do sistema de construção da própria ilha. A incorporação da elasticidade das próprias amarrações na compensação desse jogo de forças. A verificação as-built, como foi feita aqui pela primeira vez em Portugal. É preciso verificar que aquilo que foi efetivamente construído está de acordo com o projeto e, se não está exatamente, quais são as implicações que isso vai ter na performance local da central. A central de Cuba Este também foi inovadora nisso. Também aqui foi testado pela primeira vez um sistema de compensação para o levantamento resultante de um abaixamento súbito ou de um vento mais elevado, de forma a que não houvesse o overlapping da central.
O sistema modular é um sistema mais vantajoso do que outros sistemas de construção de fotovoltaico flutuante, porque dá origem a cargas mais dispersas, menos intensas, há uma absorção das tensões e essas são distribuídas pela toda a área. De qualquer forma, é sempre analisado hoje em dia por um perito em aerodinâmica e hidrodinâmica todo o desenho que vai ser efetuado. Todo este conhecimento foi vertido para um documento europeu de boas práticas que foi levado a cabo pelos líderes da indústria dos mais variados índices, desde a ancoragem ao projeto, passando pelos seguros, etc., da chamada Joint Industry Project, liderado pela consultora DNV-GL. A previsão de falhas na análise dinâmica passa a ser incluída no projeto base, ou seja, é simulado um problema para ver como o desenho atual reage. A seguir tivemos evoluções do produto. Do desenho um flutuador para todo o mundo passou-se, neste momento, e seguindo as tendências do mercado, para um conjunto de flutuadores. O sistema Hidrélio Air é a resposta atual, mas já está a ser preparado o sistema seguinte. As tendências do mercado foram uma expansão do fotovoltaico flutuante, a evolução tecnológica, painéis maiores, inversores de string perfeitamente concorrenciais, o que não acontecia antes, inversores que têm que ficar a flutuar e, portanto, foi preciso ter uma resposta do produto para tudo isto. Também se trabalhou a nível da sustentabilidade da redução carbónica. Como? Reduzindo o plástico. Os flutuadores atuais implicam menos plástico. Como são mais chatos, como são mais planos, implicam menos caminhões e, portanto, também o transporte reduz imenso a pegada carbónica. E também se traduz por uma maior sustentabilidade do projeto, se o custo é mais baixo. A fixação tornou-se mais resistente, os painéis são maiores e, portanto, é preciso introduzir uma maior solidez do sistema de fixação de forma a evitar danos nos próprios flutuadores. E a inclinação e a fixação dos painéis passa a ser dada pela própria sistema de fixação. O sistema Hidrélio é altamente versátil. Ele permite vários tipos de orientação relativamente ao Sol. Podemos ter uma orientação numa única direção, que nas nossas latitudes será o sul, ou ter uma orientação este-oeste mais adaptada a formas de reservatório preferenciais ou a sistemas de autoconsumo, por exemplo, para ter uma curva mais achatada. Todo este desenho foi vertido na experiência e é aplicado consoante as realidades de cada localização. E este é o grande objetivo. Este é, sem dúvida nenhuma, aquilo porque a CLTR e a D2M se batem. Uma abordagem mais integrada para salvar terra, para preservar a água e, com isso, salvar ou ajudar a salvar o planeta. E termino agradecendo à EDIA o convite, todas as vezes que a EDIA chamou a D2M esteve presente, fazer votos que o projeto da EDIA seja concretizado, conforme disse, é um case study, e apoiar a decisão e encorajar a decisão das entidades tutelares de fazerem do fotovoltaico flutuante um eixo fundamental da desejável evolução da energia renovável em Portugal. Muito obrigado.